Olá, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco e comigo também. Bem, hoje eu senti de falar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu já tentei fazer esse vídeo, contudo, com a internet do Wi-Fi não vai. E eu estou tentando com a minha internet do celular. Infelizmente é assim, né? A gente paga e não usa, né? Pago do Wi-Fi, pago do celular, mas é assim mesmo. Então Deus me tocou aqui, gente, para falar um pouquinho sobre essa palavra maravilhosa, desse livro maravilhoso, né? Bíblia Almeida Corrigida, João Ferreira de Almeida Corrigida, tá, gente? Então, Deus me tocou para falar um pouquinho aqui num versículo que está no livro do Êxodo 23, no verso 2, e me tocou para falar um pouquinho também no livro de Atos 6, a partir do verso 1 e vai até o verso 15. Gente, esse livro é a boca de Deus falando conosco e também é um livro de histórias verdadeiras, onde fala sobre o lado bom, que é o lado de Deus, e o lado ruim, que é o lado do adversário de Deus. E assim nós temos que saber interpretar cada parte da Bíblia dentro do contexto, certo? Por quê? Porque há palavras que pessoas pregam fora do contexto e generalizam. Por exemplo, ontem eu ouvi alguém falar sobre, não sei se é um provérbio que fala assim, melhor estar em um velório do que em uma festa. Ora, Jesus gostava de festa. E ele ia em todas as festas de Jerusalém. Entretanto, surgiu esse versículo e alguém usa. Só que eu ouvi algum estudioso falando que esse versículo foi direcionado a tipo uma festa que o rei Belsazar fez, né, na época de Daniel, que está lá no livro de Daniel, onde ele usou objetos na festa, objetos do templo, se não me engano. Ele profanou os objetos do templo, que eram consagrados, e ali ele viu uma mão escrevendo na parede, né? E festas desse tipo, por exemplo, festas que as pessoas vão e se prostituem, embriagam, voltam embriagados, brigam, às vezes há casos até de morte, então não são festas agradáveis a Deus. Há festas que são agradáveis a Deus e há festas que não são agradáveis a Deus. Há festas que são para honra e há festas que são para desonra. A mesma coisa acontece com muitas palavras que a gente precisa entendê-las dentro do contexto. Bem assim a nossa vida. Nós precisamos entender as pessoas, o que elas estão falando, se é verdade ou não. Outro exemplo, muitas vezes a pessoa diz assim, o que é concordado no céu é concordado na terra. Pela maioria, né? Na terra, desculpa. O que é concordado na terra pela maioria é concordado no céu. Gente, há caso e há casos. A concordância na terra é concordada no céu quando é uma coisa boa. Quando é uma coisa ruim, Deus não aprova, não. Por exemplo, Deus aprovou a perseguição que fizeram a Estevão.
Deus aprovou a perseguição que fizeram a Pedro, a Paulo, a João, chegaram ao ponto de degolarem a cabeça de João. A maioria aprovou aqui na terra. E Deus? Será que Deus aprovou no céu? No céu? A gente tem que ter cuidado. Então, o que é que diz aqui esse verso 2 do capítulo 23 do Êxodo? Diz assim, ó, não seguirás a multidão para fazeres o mal, nenhuma demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. O que significa isso, gente? O que significa isso? Seguir a multidão para fazer o mal. Deus aprova? O que é falado na terra pela maioria pode ser concordado no céu? Tudo? Tenhamos cuidado com o que pregamos, com o que falamos. Então, esta passagem que está aqui nesse versículo, ela pode também ser levada em consideração o que fizeram com Estevão, que se encontra aqui no capítulo 6 do livro de Atos, que diz assim, a instituição dos diáconos. Gente, está aqui, né, capítulo 6, a partir do verso 1 e vai até o verso 15, né? Que diz assim, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos, na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os que apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vamos falar um pouquinho até o verso 7, do 1 ao 7. Os gregos estavam injuriados, estavam decepcionados com os hebreus com relação às viúvas, porque as viúvas naquela época não podiam trabalhar, e os hebreus estavam dando mais atenção às viúvas hebreias do que às gregas, às viúvas gregas. Então, eles reclamaram, e os 12 apóstolos, resolveram escolher varões, cheios de sabedoria do Espírito Santo. Gente, sabedoria é de Deus, a sabedoria é Deus. Sem esse negócio de fazer a distinção entre sabedoria humana e sabedoria de Deus, toda a sabedoria é de Deus. Deus é a sabedoria é Deus, a palavra. As outras coisas que pertencem ao mal são conhecimentos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele adquiriu conhecimentos aos pés de Gamaliel, e ele usava esses conhecimentos
de acordo com a lei, para perseguir pessoas que estavam fora da lei, que andavam fora da lei. Por exemplo, naquela época, a religião predominante, ou aliás, a religião aceita era a judaica. A religião cristã surgiu após a ressurreição de Cristo, porque até Cristo era judeu, Paulo era judeu, João, Pedro, Tiago, os apóstolos, todos eram judeus. O cristianismo surgiu depois. As igrejas cristãs surgiram com 100 anos depois de Cristo, mais ou menos, segundo os historiadores, não está na Bíblia, segundo os estudiosos, os historiadores. E as igrejas cristãs surgiram nas casas, como a igreja de Laodiceia, né? Diz que surgiu numa casa. A maioria das igrejas cristãs começaram nas casas, depois é que surgiram os templos, mas antes era apenas o templo de Salomão e as sinagogas, e havia muitas sinagogas. Então, os gregos, estavam com raiva, porque as suas viúvas estavam deixadas lá, abandonadas, e as viúvas dos hebreus estavam sendo mais bem cuidadas. Então, eles se reuniram, os apóstolos se reuniram e escolheram, oraram e pediram a Deus pessoas cheias da sabedoria, cheias do Espírito Santo. E aí escolheram esses homens aqui. Dentre eles estava Estevão, cheio do Espírito Santo. Vamos para o verso 8, cujo título diz: Estevão, o primeiro mártir dos apóstolos. Estevão foi o primeiro que foi apedrejado. Vamos ver por que Estevão foi apedrejado? Por causa de fofoca, por causa de inveja. Vamos ver aí, ó. O 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subordinaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. O 12 diz: e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. O conselho era um tipo sinédrio, gente, tá? Tipo um júri. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Gente, a gente precisa tomar cuidado para a gente não ser como os adversários de Estevão. Muitas vezes a gente conversa com alguém algo real, igual eu estou conversando aqui neste vídeo. Às vezes a gente fala no WhatsApp com alguém que até instigou você a falar e você falou a verdade. E esse alguém sai por aí e faz aquele bafofô, aquela fofoca com outras pessoas, né? Deus me tocou aqui nessa palavra, Êxodo, né? É Êxodo 23, 2. E aqui em Atos dos Apóstolos, a partir do verso 1 do capítulo 6 até o verso 15. Que nós venhamos a
tomarmos cuidado quando nós formos fazermos visitas aos nossos irmãos, às pessoas, para nós levarmos coisas boas dos nossos irmãos e não mentiras. Porque muitas vezes o irmão falou a verdade e o outro lá que sujou com ele, que fez mentiras, que inventou coisas ao seu respeito, que agiu como os comparsas dos adversários de Estevão, né? Ao invés de levar coisas boas para a casa dos irmãos, né? Levam fofocas, mentiras. Procurem saber a verdade direito, sabe por quê? Deus vê tudo. Deus ainda não escolheu, Ele ainda vai escolher e separar o joio do trigo. Ele ainda vai separar os peixes bons dos peixes ruins. Cuidado, porque aqui a gente tem que interpretar a Bíblia do jeito que ela é. Como eu já falei, aqui eu não estou pregando heresias, eu não estou mentindo, tá? É a palavra de Deus que está falando. Estevão, cheio de sabedoria. A sabedoria é Deus. Vamos parar com esse negócio de sabedoria humana e sabedoria de Deus, fazer essa distinção. O que Deus deu aos homens, de um modo geral, foi inteligência, tá? Agora, a sabedoria pertence a Ele, porque Ele é a sabedoria. E Ele dá a sabedoria a quem Ele quer, a quem dá lugar a Ele, para receber a sabedoria. Porque a outra parte que o povo fala que é sabedoria humana, não é. É o conhecimento que Paulo tinha quando era Saulo. Ele adquiriu a sabedoria quando ele se converteu no caminho de Damasco. Ali sim ele recebeu a sabedoria do alto, a sabedoria que é Deus. Sabedoria, gente, é sinônimo de Deus. Jesus é a sabedoria. Deus é a sabedoria. Agora, o resto é conhecimento adquirido pela inteligência que Deus deu a todos. Igualmente deu livre-arbítrio para todos usarem a sabedoria para aquilo que quiser usar. Se eu lhe conto uma verdade e você sai fazendo fofoca de casa em casa, você vai prestar conta a Deus. Se você me conta uma verdade e eu saio fazendo fofoca de casa em casa, eu vou prestar conta a Deus. E aí, você prefere ser como Estevão ou ser como os comparsas de Estevão? Os comparsas que ajudaram os que eram das sinagogas, porque existiam outras, gente. Na Bíblia não fala de todos os discípulos que foram feitos, não. Jerusalém encheu de discípulos nessa época. A Bíblia não fala de todos, só fala dos apóstolos e de alguns discípulos, como Estevão, certo? Como esses outros aqui que foram citados aqui, ó, Nicanor, não é? Simão, não são famosos. Prócoro, não é? Filipe, entenderam? Então, os que eram da sinagoga dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Hoje não é diferente. Só que eu e você, se agirmos como os que se comportaram, que contribuíram para Estevão ser apedrejado, vão prestar conta a Deus. A maioria concordou na terra com o apedrejamento de Estevão. Será que Deus concordou? A maioria concordou com João Batista ser degolado. Será que Deus concordou? A maioria concordou com Isaías ser cerrado ao meio. Será que Deus concordou? A maioria concordou com Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não aceitou ser crucificado como Jesus.
Ele achou que ele não era digno de ser crucificado do mesmo modo que Jesus foi. Deus concordou que venhamos a usar este livro corretamente, a pregar a palavra dentro do contexto. É melhor estar num velório do que numa festa que traz tribulações, como a festa que Belsazar ofereceu. Mas Deus não condena a festa que alegra as pessoas, que deixam as pessoas voltarem para suas casas com alegria. As festas que não contribuem com contendas, com acepção de pessoas, com brigas, com embriaguez, com prostituição. Jesus ia a todas as festas dos tabernáculos, né? Ele ia a todas as festas nos templos, nos casamentos, né? Então, quando, nesse contexto aí, que é melhor estar num velório do que numa festa, foi com relação à festa oferecida pelo rei Belsazar, que fez coisas desagradáveis a Deus. Bem assim é esse negócio de dizer que o que é concordado pela maioria na terra é concordado por Deus. Só quando é coisa boa, tá? Quando é coisa boa, Deus aceita, Deus concorda. Mas quando a maioria concorda com coisa errada, aqui na terra, Deus não concorda lá no céu, não. E aí? Você e eu queremos ser como Estevão ou como os que acusaram Estevão, que usaram pessoas, pagaram pessoas para testemunharem contra Estevão? Pois é, quando nós formos visitar os nossos irmãos da fé, que possamos levar coisas boas dos nossos outros irmãos. Amém? E que Deus abençoe a todos na gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E amém. Ó, um beijo no coração de todos. Eu sou irmã em Cristo e professora Ilza Saldanha. Que Deus abençoe a todos na gloriosa e santa paz do Senhor. Mais uma vez, bye bye.